Boa noite, meu nome é Lohane, eu sou do grupo 1 e vou falar sobre a patogenicidade do Clostridium botulinum. Bom, todo mundo conhece o Clostridium botulinum como responsável pelo botulismo, certo? E o botulismo nada mais é do que a liberação da toxina botulínica que vai causar paralisia muscular, basicamente. Bom, todo mundo sabe hoje em dia sobre o Botox, a toxina botulínica, como um procedimento estético, né? Algo medicinal que não faz mal, aplicado em quantidades adequadas, aplicado da maneira correta. Então, muita gente tem acesso hoje a essa toxina para efeitos estéticos. Mas hoje eu vou falar sobre a forma patogênica dessa toxina, né? Essa toxina, ela causa paralisia, como eu já falei, dos músculos, só que existe alguns caminhos que essa toxina faz a partir do momento que ela é ingerida no nosso organismo. Eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, as toxinas, então, botulínicas, elas são uma das toxinas mais potentes que a gente tem. Elas não atingem o sistema nervoso central, né? Então, o paciente, ele fica o tempo todo consciente sobre o quadro dele. Quando o quadro dele está evoluindo, ele está totalmente consciente do que está acontecendo. Então, ele sente dor, ele sente desconforto, ele vai sentir tudo que vai acontecer com ele durante a evolução do quadro, porque não tem um efeito de inconsciência, né? Então, infelizmente, o paciente sofre bastante no caso quando possui o botulismo. Bom, a toxina não atinge o nosso sistema nervoso central devido a uma barreira chamada barreira hematoencefálica que a gente possui, né? Essa imagem é um esquema onde vai mostrar, né, o osso, que é a proteção aqui do crânio, e logo abaixo nós temos 3 meninges, que são responsáveis realmente pela proteção do encéfalo, né? A primeira, mais perto do osso, é a meninge mais externa, é a dura mater. Ela é mais espessa, assim. Temos a intermediária, que é a aracnoide, e temos a meninge que é mais perto do encéfalo, que é a pia mater, né? Por conta dessa barreira é que não temos a toxina agindo no sistema nervoso central. Essa barreira hematoencefálica, ela não existe somente para o encéfalo, é para a medula espinhal e também para o encéfalo em si. Como que é o caminho assim que acontece para que ocorra um quadro mais agravado do paciente quando ingere um alimento contaminado com o Clostridium botulinum, né? Como a gente está falando sobre a toxina botulínica em si, tem algumas pesquisas que mostram que dá para acontecer a contaminação através de ferimentos, né? Mas aqui eu vou abordar sobre a forma mais comum, que é por ingestão de alimentos contaminados. Então, a partir do momento que o paciente ele ingeriu esse alimento contaminado, o alimento, né, vai cair no estômago e a toxina vai ser absorvida ali. A toxina sendo absorvida no estômago, ela vai chegar ao intestino delgado, onde ela vai ser absorvida e vai ficar intacta como ela é e vai ganhar circulação sanguínea através do nosso sistema porta-hepático. Então, a primeira coisa que acontece é a absorção dessa toxina através dos nossos órgãos do sistema gastrointestinal. Então, através desses órgãos é que vai ocorrer a absorção da toxina e ela vai ser disseminada para a circulação sanguínea pelo sistema porta-hepático, que é um dos maiores sistemas porta que a gente possui através do fígado, né?
depois que ela alcançou a circulação sanguínea, ela vai alcançar as placas motoras do nosso sistema nervoso, não o nosso sistema nervoso central, né? Há uma pesquisa que eu achei diz que a toxina ela possui uma cadeia leve com uma ação neurotrópica que atinge, né, os nossos a parte dos nossos neurotransmissores, enfim. E possui uma cadeia pesada que atua nas placas motoras. Essa cadeia pesada ela vai se ligar aos receptores pré-sinápticos e a cadeia leve ela vai invaginar nas terminações nervosas, né? E vai interagir com as vesículas que vão conter acetilcolina, né? Por isso que impede a sua liberação. Então, ela vai atingir, né, mais especificamente para a membrana pré-sináptica da junção neuromuscular, bloqueando a liberação da acetilcolina, que a acetilcolina ela é o neurotransmissor responsável pela contração muscular. Então, se você impede tanto a liberação da acetilcolina, quanto você também bloquear o receptor da acetilcolina, essas duas formas são formas de impedir que ocorra, né, a junção entre o receptor e o neurotransmissor. Quando não ocorre essa ligação, acontece vai ocorrer de alguma forma algum problema ou também uma forma de algum tratamento, né? Como a gente tem alguns casos de algumas doenças mentais em que os medicamentos eles são responsáveis por bloquear alguns receptores, né, ou a liberação de algum neurotransmissor, enfim. Mas nesse caso, bloquear ou impedir a liberação da acetilcolina, que é responsável pela contração muscular, é algo que vai causar um problema, porque se a gente não possui, né, se a nossa contração muscular ela está toda paralisada, nós temos muitas funções do nosso organismo que dependem da contração muscular, que é involuntária. Um exemplo delas é a respiração. Então, como vai haver falha na transmissão desses impulsos nas junções das fibras nervosas, vai resultar na paralisia flácida dos músculos, né, que esses nervos vão controlar, e que vai evoluir para a morte, porque a paralisia dos músculos respiratórios, né, impede que a pessoa respire em si, e não vai aparecer, né, essa lesão, assim, esse quadro, por mais que a gente tenha alguma lâmina histológica desse paciente, do trato respiratório, dos músculos, não vai aparecer uma lesão em si. Se alguém pegar uma lâmina e for tentar encontrar algo, alguma lesão, não vai achar, porque é uma toxina. E a toxina ela vai agir no neurotransmissor em si. Então, não é um dano que é visível, um dano causado porque feriu algum músculo. Não, é uma paralisia causada pela interrupção da ligação de um neurotransmissor. Então, não aparece em lâmina histológica, nós só sabemos por conta de exames que a gente possui que mostram a contaminação por toxina ou até mesmo o quadro do paciente, o médico já pode desconfiar do que esteja acontecendo. Aqui nessa imagem é um quadro, então, um quadrinho mostrando o esquema sobre o que eu falei, né? Que no quadro menor, aqui da direita, a gente vê que a toxina, ela invaginou, no caso seria essa toxina de cadeia pesada que eu vi em uma pesquisa. Um exemplo, ela invaginou e ela impediu que a acetilcolina fosse liberada, e ali embaixo a gente possui os receptores de acetilcolina em rosa. E na primeira figura mostra como é o
processo normal, que a acetilcolina é liberada, temos os receptores, e esses receptores captam essa acetilcolina e continua a contração muscular, involuntária e voluntária. No segundo quadrinho, a gente vê que há um empecilho para esse neurotransmissor ser liberado. Então, como não tem como a acetilcolina ser liberada, somente a toxina, né, butolínica, ela não vai se ligar no receptor, porque ela não possui requisitos que ligam ela ao receptor da acetilcolina. Então, não é preciso que a toxina se ligue no receptor. É preciso que ela impeça que a acetilcolina se ligue nesse receptor para causar a paralisia dos músculos, da contração muscular. Não tendo a acetilcolina para o receptor se ligar, não tem como ocorrer a contração muscular. Então, é por isso que ocorre essa paralisia, então, dos músculos em si. Então, o quadro mais grave, né, é a morte por conta da falta de respiração, porque o paciente vai ter uma insuficiência respiratória, ele não vai conseguir respirar e dificilmente também o paciente se salva nesses casos quando o caso é muito grave, quando a quantidade de toxinas ou a toxicidade no organismo do paciente depende muito, assim, do quadro geral do paciente, né? Mas, na maioria das vezes, infelizmente, o quadro evolui para a morte devido à paralisia respiratória, então, do paciente. E essa é uma explicação básica sobre como a toxina butolínica, ela vai causar um efeito patogênico no organismo da pessoa. Obrigada pela atenção. Agradeço aos meus colegas de trabalho também e boa noite.